Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 20 de março. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos da situação internacional, com a continuidade da guerra de Estados Unidos e de Israel contra a República Islâmica do Irã. Tratamos das consequências e dos desdobramentos, inclusive aqui no Brasil. Escutamos o informe da companheira Maria Carlotto sobre o congresso do ANG, Sindicato Nacional, que ocorreu há alguns dias em Salvador. Ouvimos também o informe da companheira Fátima Lima, do Rio de Janeiro, que trata sobre a possível renúncia de Cláudio Castro para evitar a sua condenação e perda de mandato. E ouvimos ainda o informe da companheira Sofia Mata, acerca de como é que foi a Jornada Nacional de Formação Política, feita pela articulação de esquerda, que ocorreu na Casa Socialista em Natal. E pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast falando da continuidade da guerra movida por Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica do Irã. A guerra teve início lá em 28 de fevereiro, há cerca de 20 dias, com os ataques que, no primeiro dia, levaram à morte do então líder supremo Ali Khamenei. E o fato é que os desdobramentos desde então são de muitas mortes. Segundo as informações oficiais do governo iraniano, mais de 2.000 pessoas já foram mortas. Mesmo que Estados Unidos e Israel digam que estão atacando bases militares e tentando acabar com a infraestrutura militar e de produção de mísseis iraniana, o fato é que são civis, mulheres, crianças que também estão morrendo. Além daqueles mortos no Irã, em diversos outros países, agora principalmente no Líbano, com uma incursão terrestre realizada por Israel. O conflito está escalando. Desde a nossa última edição, já tivemos a eleição do novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, e a morte, de outras importantes figuras do governo iraniano, como o chefe do Conselho Nacional de Segurança e tantas figuras que estão sendo caçadas por Estados Unidos e por Israel. Bom, além disso, o elemento desta semana, certamente, precisa ser destacado, é a continuidade do fechamento do Estreito de Hormuz, controlado pelo Irã, e que não tem permitido a passagem de navios de países aliados aos Estados Unidos, particularmente aqueles países daquelas monarquias do Golfo que são aliadas e que permitiram a instalação de bases militares estadunidenses, a partir de onde boa parte dos ataques são realizados. Uma das consequências desse fechamento do Estreito de Hormuz para a passagem de navios aliados aos Estados Unidos foi a ampliação do preço do barril de petróleo. E, bom, todo mundo que está acompanhando em alguma medida o que a grande imprensa tem noticiado, o fato é que esse elemento tem levado países da Europa a vacilarem e, até o presente momento, colocarem sobre a mesa a possibilidade de entrarem no conflito não para garantir a defesa, mas para garantir a retomada e a passagem de seus navios pelo Estreito de Hormuz, o que é mais um elemento de muita tensão e que certamente, se ocorrer, vai contribuir para a escalada do conflito. Em que pese a grande imprensa siga afirmando, por exemplo, que os ataques de Estados Unidos e de Israel têm conseguido causar profundos danos à infraestrutura militar iraniana, o fato, por outro lado, é que o Irã tem conseguido retaliar e também causar danos, em especial às bases americanas da região e também à estrutura de produção de petróleo desses países aliados dos Estados Unidos na região. Se, quando o conflito teve início, alguém podia imaginar que ele fosse ser terminado rapidamente, certamente não é esse o caminho que a gente vê nesse momento.
Se Trump, por sua vez, acreditava que iria aplicar no Irã uma solução rápida com a eliminação dos principais indivíduos e figuras do governo iraniano, também não foi isso que aconteceu. De tal maneira que a continuidade do conflito aparentemente deve se estender por muito mais tempo. E as suas consequências precisam ser acompanhadas e analisadas com muita acuidade por todos nós, porque nós podemos estar diante de mudanças muito profundas nas relações que até recentemente estavam estabelecidas. Por exemplo, Estados Unidos, recentemente, esta semana, retirou os embargos que tinha colocado em cima do petróleo russo para tentar resolver a situação de crise energética que se instaurou em virtude do fechamento do Estreito de Hormuz. Bom, além disso, né, o Brasil, por exemplo, certamente está vivenciando e experienciando as consequências desse conflito. Aqui no nosso país, nós vimos o preço dos combustíveis dispararem. No dia de hoje, 20 de março, foi divulgado um balanço de que o diesel, por exemplo, subiu mais de 19, quase 20% nos últimos 15 dias, o que levou, inclusive, a uma ameaça de greve de caminhoneiros. Bom, mais do que isso, nós vimos o preço da gasolina, do etanol também dispararem. E, bom, o aumento do preço dos combustíveis tem como consequência o aumento da inflação, o aumento do preço dos alimentos e, portanto, uma piora nas condições de vida da maioria das pessoas. O governo Lula já tomou algumas medidas, como, por exemplo, zerar impostos federais, PIS, COFINS, mas isso não é suficiente, é preciso que também os governos dos estados tomem a devida medida. Essa semana, pela primeira vez, o Comitê de Política Monetária, o Copom, depois de muito tempo, reduziu a taxa de juros, mas uma redução absolutamente ah, quase insignificante, 0,25%. O sinal é positivo, mas a consequência é quase nenhuma. É preciso que, numa situação como essa, o governo tenha condições de mobilizar recursos para enfrentar o estado de coisas. E a política monetária do Banco Central não contribui para isso. É preciso muito mais nesse momento. Os desafios são muitos, os desafios são imensos. Em um ambiente internacional de grande instabilidade, é preciso que aqui nós tomemos as decisões e façamos aquilo que é preciso e necessário. E, por falar em fazer o que é preciso e o que é necessário, e em uma situação internacional de grande instabilidade, não podemos deixar de comentar sobre a situação de Cuba. É fundamental que o nosso governo, que o nosso partido, que as organizações populares se organizem e se mobilizem para que o Estado brasileiro realize ações de solidariedade com o Estado e com o povo cubano. Os embargos dos Estados Unidos e agora essa crise provocada pela guerra realizada pelos Estados Unidos somente piora e dificulta uma situação que já é muito difícil, que vem atravessando o povo cubano em razão das ações dos Estados Unidos. A ilha e o povo cubano têm enfrentado uma crise energética pela falta de abastecimento de petróleo, que é o que alimenta as suas termoelétricas, que gera energia. A falta de energia tem gerado dificuldades de abastecimento de alimentos, produção de alimentos, de fazer inclusive o cotidiano das pessoas funcionarem. Mais do que isso, funcionamento de hospitais, produção de medicamentos, distribuição de medicamentos. Bom, Cuba vive uma situação muito, muito, mas muito difícil. É imprescindível que toda a solidariedade seja realizada imediatamente, sob pena de vermos os frutos do triunfo da revolução serem, infelizmente, atacados da pior forma e da mais vil possível, e as suas grandes conquistas serem reduzidas, em virtude de uma ação deliberada por parte do governo dos Estados Unidos e pela falta de ação e solidariedade de quem deve e poderia ser muito, mas muito solidário com Cuba. Por fim, falando da nossa vida aqui no Brasil, não podemos também deixar de destacar que, neste momento, o cenário eleitoral avança para uma situação também muito difícil, né. As pesquisas de intenção de voto
apontam para um segundo turno e para uma eleição presidencial extremamente polarizada, com o crescimento da candidatura da extrema-direita. Mas, bom, pesquisa eleitoral feita nesse momento, há vários meses da eleição, elas apontam, indicam um caminho. Mas muita coisa ainda vai acontecer, a campanha ainda vai começar. No entanto, outras pesquisas, essas que dizem respeito a uma avaliação do governo, essas certamente precisam ser muito levado em conta. E elas também não estão boas em relação ao nosso governo. E levando em conta a situação desse momento, de aumento do preço dos combustíveis, de mobilização por parte da extrema-direita para colocar a responsabilidade dessa situação no nosso governo, é preciso que a gente fique muito atento, porque a percepção de uma parcela importante da população brasileira é que o governo não está bem, não está indo no caminho que deveria ir. A aprovação do governo Lula nesse exato momento é menor do que a sua reprovação. Portanto, há alguns meses da eleição, é preciso que a gente se prepare e se organize para fazer muito mais do que apenas entregas. Obviamente, é preciso fazer as devidas entregas daquilo tudo que foi realizado ao longo dos últimos anos do nosso governo, mas é mais do que isso, é preciso fazer uma disputa política e ideológica, aquilo que a direita está fazendo. É preciso apontar um caminho de mudança e transformação profunda e alertar para os riscos que o país corre de um avanço da extrema-direita, tanto do ponto de vista da eleição de deputados e senadores, mas também a ameaça que é na disputa presidencial. E por falar em eleições e nas mobilizações e movimentações da direita, a gente vai escutar agora um informe da companheira Fátima Lima, dirigente do PT, lá no Rio de Janeiro, que fala para a gente sobre as movimentações de Cláudio Castro, aquele governador do Rio que está sendo julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que deve ser condenado e, por essa razão, está avaliando renunciar ao cargo para concorrer ao Senado. Bom, para falar um pouquinho sobre este caso em particular, a gente escuta agora a companheira Fátima. Olá, Patrick. Olá, companheiras e companheiros do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Aqui quem fala é Fátima Lima, professora, militante do PT, dirigente setorial nacional de educação e da articulação de esquerda. Hoje eu tenho o desafio de apresentar o quadro político do Rio de Janeiro, mais precisamente no que diz respeito às eleições para governador em 2026. E também como o PT se encontra nessa disputa. Então, companheirada, prepare os ouvidos. Fiquem atentos, porque essa história é longa e cheia de malabarismos. E é um grande desafio, sim, porque, na minha opinião, nunca antes na história do Estado do Rio de Janeiro nós tivemos um quadro de disputa ao governo tão intricado e dinâmico, com um protagonismo tão ostensivo e bem engendrado da direita e da extrema-direita. E esse cenário de organização e disseminação desse campo político tem muito a ver com as decisões tomadas e alianças políticas rebaixadas que o PT do Rio fez ao longo dos últimos anos e, por que não dizer, das últimas décadas. O PT, que era o partido protagonista das lutas sociais no Rio, referência para a classe trabalhadora, para o funcionalismo, movimentos sociais, foi se apequenando, perdendo nitidez política e programática, se distanciando dos seus princípios democráticos, socialistas, por conta dos alinhamentos e conciliações com a direita tradicional e a direita neoliberal. Hoje, o PT é aliado político e base subserviente do governo Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, expressão visível da direita neoliberal do PSD e candidato a governo do Estado, prometendo apoio ao presidente Lula, o que é uma contradição, porque todos os movimentos que Eduardo Paes tem feito é de ambiguidade política. Sua vice não é do PT, ela é da família de Washington Reis, do MDB, aliada de Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro. Essa chapa anuncia a construção de dois palanques, um para Lula e outro para o Flávio Bolsonaro. E é nesse último palanque que estará também o governador Cláudio Castro, do PL, que precisa se afastar do governo porque é candidato ao Senado. Isso é, se ele vai conseguir, porque tem um processo judicial nas suas costas. E aí é importante destacar que no Rio de Janeiro não há vice-governador para ocupar o cargo após o afastamento de Castro, porque o vice-governador assumiu vaga no Tribunal de Contas do Estado em 2025.
Assim, a presidência da Assembleia Legislativa passaria a ser o primeiro na linha sucessória, com afastamento de Cláudio Castro para a disputa ao Senado. Ocorre que Bacelar, do União Brasil, que era o presidente da LERJ, foi preso preventivamente e afastado da presidência em dezembro de 2025, denunciado por obstrução de investigação sobre organização criminosa armada e lavagem de dinheiro. Ganhou liberdade provisória com monitoramento eletrônico e depois teve a prisão revogada pela Assembleia Legislativa. Está licenciado há meses. Bom, sem vice e sem presidente da LERJ, entre final de fevereiro e março desse ano, foi votada e sancionada a lei que regulamenta a eleição indireta ou mandato tampão para governo do Estado. Essa é uma disputa importantíssima, porque tem a ver com a ocupação do cargo de governador e o domínio e controle da máquina pública do Estado até janeiro de 2027. Nesse contexto, o Cláudio Castro apresentou o nome do seu chefe da Casa Civil, Nicola Michione, para a disputa, enquanto Flávio Bolsonaro e Atineu Cortez apresentaram o nome de Douglas Ruas, que não tem expressão política, mas é filho do capitão Nelson, prefeito de São Gonçalo, representante expressivo da extrema-direita no Estado. Por outro lado, o PT apresentou o nome de André Siciliano, que azeitou a relação que estava super conturbada com Eduardo Paes. Vale lembrar que parte da direção do PT do Rio de Janeiro expressou por diversas vezes preferência por Nicola Michione, tentando apresentá-lo como um político de centro. Quaquá fez isso publicamente. Eduardo Paes também. Olha, para intensificar ainda mais o cenário de incertezas e acirramento de disputas, o PSD, partido de Eduardo Paes, judicializou o processo de eleição indireta, protocolando uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal no dia 13 desse mês. Questiona exatamente as regras para a eleição indireta e para o mandato tampão. Esta quarta-feira, dia 18 de março, Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, que mantém reconhecida a relação de proximidade com Eduardo Paes, acatou o pedido do PSD e suspendeu alguns trechos da regra criada para a eleição indireta e mandato tampão. Mas quais foram as alterações? Bom, primeiro, Luiz Fux determinou que a eleição indireta deve ocorrer com voto secreto. Segundo, que o prazo para desincompatibilização não pode ser de 24 horas, mas sim de 6 meses. E agora como é que está a disputa? Douglas Ruas segue candidato do PL e está unificado ao Nicola Michione. André Siciliano segue candidato PT, com a construção de apoio dos partidos de esquerda e do PSOL na LERJ, uma casa que tem a maioria esmagadora de partidos da direita e da extrema-direita. Em relação ao Cláudio Castro, a situação não parece nada previsível para o seu projeto de candidatura ao Senado. Depois de longo período de congelamento do seu processo judicial de acusação de abuso de poder político e econômico das eleições para governo do Estado em 2022, o TSE retomou o julgamento agora, no dia 10 de março, com placar de 2 votos a 0 pela cassação e inelegibilidade por 8 anos. O julgamento foi adiado para a próxima terça-feira, dia 24, após o pedido de vistas de Nunes Marques, que vai presidir o TSE em 2026. Então já viram o que nos aguarda nessas eleições. Como a protelação do julgamento não ocorreu como Cláudio Castro esperava, ele parte para uma nova manobra. Já anunciou que renunciará ao cargo na próxima segunda-feira, dia 23 de março, saindo pela porta da frente do Palácio Guanabara e evitando a cassação, pois a ação judicial perderia o objeto, posto que ele não estaria mais no cargo. Mas ele talvez não lembre que a lei da ficha limpa torna essa estratégia muito incerta. Ele pode não ser cassado, mas tudo indica que estará inelegível. Tentará concorrer sob júdice. Vamos esperar, né? Nessa confusão jurídica e eleitoral do Rio de Janeiro, a liminar do ministro Fux, que já está valendo, será submetida a referendo do plenário. Portanto, pode não se sustentar, né? Caso as alterações sejam mantidas, os candidatos à eleição indireta, Douglas Ruas, do PL, e André Siciliano, do PT, deverão cumprir as regras de desincompatibilização a tempo
para a possível eleição indireta ao governo do Rio de Janeiro. Bom, tem muita água para correr. E aguardemos, porque o Rio de Janeiro pode ter o 7º governador do estado na prisão. Estamos torcendo para isso. Valeu, Fátima. Obrigado, companheira. Na próxima edição aqui do podcast, a gente vai continuar falando do Rio de Janeiro e também do cenário em outros estados do país. E a gente escuta agora um informe da companheira Maria Carlotto. A companheira Maria Carlotto é presidenta da Associação de Docentes da Universidade Federal do ABC e faz para a gente um informe de como é que foi o congresso do ANDE, Sindicato Nacional, que ocorreu há alguns dias na cidade de Salvador. E é Maria Carlotto que a gente escuta a partir de agora. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Aqui quem fala é Maria Carlotto. Eu vou relatar para vocês como transcorreu o último congresso do ANDES Sindicato Nacional. Para quem não conhece, o ANDES é a Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior, Sindicato Nacional, e ele faz congressos anuais. Esse ano foi em Salvador, do dia 2 ao dia 6 de março. Eu estive lá representando a Associação dos Docentes da UFABC, como delegada de base do UFABC, e estive com muitos colegas da articulação de esquerda, companheiros e principalmente companheiras, né? Somos muitas mulheres militando no ANDES. A gente, enfim, né, teve uma participação muito ativa e eu vou relatar para vocês, eu acho que qual é o embate político mais importante no ANDES nesse momento. Primeiro, é importante contextualizar o Congresso dentro da luta política do ANDES, né? Como vocês acompanham, no início do ano passado, no Congresso de Vitória, nós lançamos uma chapa que ficou conhecida, né, como Chapa 4, porque ela foi a quarta chapa inscrita, que se chamava Oposição para Renovar o ANDES. A Chapa 4 se inscreveu no Congresso de Vitória e apresentou a nominata para concorrer às eleições um pouco depois. A diretoria do ANDES, já reconhecendo que nós vínhamos com muita força, impediu, com o apoio das demais chapas, o registro da nossa candidatura, alegando motivos puramente burocráticos. O que, no fundo, é um golpe contra a democracia sindical, porque havia no regimento meios de resolver os problemas burocráticos que eles tinham identificado, garantindo a nossa participação e a participação de todos os nossos apoiadores, eleitores, nas eleições daquele ano. Diante do indeferimento da nossa candidatura, nós discutimos muito e decidimos entrar na justiça para garantir a nossa participação na eleição. Nós tomamos essa decisão muito baseado no diagnóstico de que o ANDES vem corroendo a sua democracia sindical ao longo dos últimos anos. É um sindicato muito grande, muito forte, muito rico, mas com pouca democracia sindical. Nós já vínhamos lutando para ampliar a democracia sindical do ANDES por dentro do próprio sindicato. Mas naquele momento, diante do impedimento da nossa candidatura, a gente entendeu que era hora de ir à Justiça do Trabalho pedir que se reconhecesse o nosso direito de participar. O desfecho da história vocês conhecem. A Justiça garantiu o nosso direito de participação. A gente entrou praticamente na última semana de campanha e ficamos em segundo lugar, se consolidando como a segunda maior força política do ANDES. Nós saímos dessa eleição e nos organizamos para ir ao CONAD, que é o Conselho Nacional de Associações Docentes. E o CONAD, ele reúne todas as associações docentes do país no meio do ano para, naquele contexto, né, dar posse à nova diretoria e tomar providências, né, para o ano de luta que se seguia. Com base no que nós vivemos na eleição e no que nós acumulamos na eleição, nós chegamos no CONAD com uma proposta de organizar no segundo semestre de 2025 um seminário nacional sobre questões organizativas e financeiras, cujo objetivo era justamente discutir democracia sindical no ANDES em sentido amplo, desde as eleições, organização dos congressos, que são muito controlados pela diretoria, questões financeiras, porque as associações docentes estão muito sufocadas, o que, em certa medida, concentra poder na diretoria nacional do sindicato, em detrimento, né, das suas bases enraizadas nos territórios. Então, tinha uma série de temas que nós queríamos debater e nós organizamos para levar ao CONAD essa proposta de seminário nacional, e nós vencemos essa proposta no CONAD, organizamos um seminário nacional que foi o maior seminário da história do ANDES. Tinham muitas associações docentes, muita gente querendo discutir
a democracia sindical no Andes. Chegando, né, no Seminário Nacional, que aconteceu em São Paulo, em novembro, de novo, né, a diretoria organizou o seminário para monopolizar a palavra, as orientações. E lá no seminário nós nos organizamos para tentar mudar aquela dinâmica, né, dar à base direito de falar quais eram os problemas que a gente estava identificando. Bom, o seminário terminou como uma grande vitória nossa, muita participação, né, e acho que a gente conseguiu avançar para alguns consensos e nós vamos mudar, né, na dinâmica de funcionamento do antes, que eu resumiria como digamos, uma perda de poder da diretoria ou uma redução do hegemonismo que a diretoria exerce dentro do sindicato, para definição de temas, agendas, né? Enfim, nós chegamos ao congresso do antes, que é a instância máxima, com muitos textos de resolução para enfrentar o problema da democracia sindical. Lembrando de todo esse acúmulo, a eleição, o CONAD, o seminário, e chegamos ao congresso com muita força, né? Força que estava expressa nos textos de resolução que nós apresentamos. E nós, da Confluência Democrática, que é como se organiza esse campo no Andes, mas também de outras associações docentes, de outras forças políticas que também querem debater democracia sindical. Virou o grande tema do sindicato, a democracia sindical. E o que aconteceu no Congresso foi que a diretoria, usando do seu poder de controle sobre a agenda, travou o Congresso para que nós não chegássemos no debate dos temas organizativos e financeiros, que são os últimos temas do Congresso, então isso já era em si uma dificuldade. Inclusive, Elisa Guaraná e eu fizemos uma proposta para inverter a pauta e começar pelas questões organizativas, que eram as grandes questões, né, daquele Congresso. Não, a diretoria, né, como tem muito controle, não autorizou. O plenário, né, votou com a diretoria contra essa proposta, e o resultado é que as questões organizativas e financeiras ficaram para o último dia, 10h30 da noite, de uma sexta-feira, já todo, né, o plenário esvaziado, e aí nós fizemos um debate que explicitou o mal-estar que existe entre muitas forças políticas, muitas associações docentes, com aquele controle excessivo que a diretoria estava exercendo sobre a pauta do Congresso. O resultado é que foi convocado um CONAD extraordinário para novembro de 2026, onde aí sim nós vamos discutir as questões organizativas e financeiras para remeter para o Congresso de 2027, né? Então, assim, no fundo, para nós foi uma derrota, porque a gente esperava que já saíssemos desse Congresso com deliberações para democratizar o Antissindicato Nacional. Por outro lado, acho que quem tinha dúvida de que o Andes não é um sindicato democrático, no sentido do controle que a diretoria tem sobre a agenda, saiu desse congresso convencido de que ou o Andes muda ou ele vai sucumbir a um sindicato pouco democrático, um sindicato que não tem participação da base, né? Um sindicato autoritário, em última instância, né? Muitos chamam um sindicato pelego, porque não tem participação da base, não tem democracia sindical, né, no âmbito desse sindicato. Ademais, outro tema que foi muito importante no Congresso foi uma TR, um texto de resolução sobre a questão do feminicídio, que as mulheres de todas as correntes se organizaram para que o ANDES reconhecesse a epidemia de feminicídio, se tomasse atitudes mais fortes para defender as docentes sindicalizadas que tivessem sob proteção da Lei Maria da Penha, porque temos muitas docentes nessa situação. E a diretoria foi contrária à inclusão dessa TR, perdeu, e nesse movimento de travar o Congresso para não chegar em uma série de temas, a TR de feminicídio ficou de fora. O que, na nossa opinião, da Confluência Democrática e da articulação de esquerda, é uma vergonha que, neste contexto, o nosso Sindicato Nacional não tenha sido capaz de sequer discutir em plenário uma tese de resolução que versa sobre um tema tão relevante para o cotidiano das professoras e professores. Vamos lembrar que no passado nós tivemos professoras assassinadas no seu ambiente de trabalho por colegas de trabalho misóginos. Então é muito grave que a gente, neste contexto, não tenha dado um passo para, né, usar a estrutura do sindicato para proteger as mulheres que são vítimas de violência. Então é isso, o saldo do Congresso foi muito ruim, foi ruim para todos, e especialmente para o Andes, que não foi capaz de discutir no sua instância máxima as questões mais relevantes
para o sindicato no momento. Saímos, né, todos mais fracos, mas o Andes certamente sai muito fragilizado desse congresso. Mas nós vamos seguir na luta, para mudar esse estado de coisas. O Andes é um sindicato muito importante, tem um papel decisivo a cumprir na conjuntura e a gente vai seguir lutando para que o Andes esteja à altura da conjuntura, mas para isso ele precisa mudar. Ele precisa urgentemente de um choque de democracia sindical. É isso, companheiros e companheiras, seguimos. Valeu, Maria, obrigado pelo informe, companheira. E pessoal, há pouco mais de 2 semanas, ocorreu na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, a Jornada Nacional de Formação Política da Articulação de Esquerda, que ocorreu na Casa Socialista, uma atividade que é iniciativa da direção nacional da tendência petista Articulação de Esquerda. E hoje a gente convidou aqui a companheira Sofia Mata, do PT do Rio Grande do Norte, de Natal, para fazer um informe de como é que foi essa jornada. E é a Sofia que a gente escuta agora. Olá, Patrick. Oi, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Eu sou Sofia, assistente social, estou na direção do PT daqui do Rio Grande do Norte e na direção da tendência petista Articulação de Esquerda. Além disso, na coordenação da Casa Socialista, que é um espaço cultural de formação política, que eu já até falei aqui no podcast para vocês sobre ela na nossa inauguração da casa em 2024. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho, contar para vocês como foi a nossa jornada de formação política da Articulação de Esquerda, que aconteceu nos dias 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, aqui em Natal, na Casa Socialista. Essa jornada é uma formação política que a Articulação de Esquerda faz todo ano, ela já aconteceu em vários estados, né? E aqui no Rio Grande do Norte a gente recebeu a jornada pela segunda vez. A jornada teve 146 inscritos e uma média de 70 participantes por dia. Teve presença de outros estados, como São Paulo, Pernambuco, Sergipe e vários municípios aqui do Rio Grande do Norte. Dessa vez a jornada ela teve um curso único com tema geral, como domina a classe dominante e como acabar com isso, que se completava e avançava a cada turno da formação. No dia 27, que foi o nosso primeiro dia, a gente teve aula com a professora Maria Carlotto, sobre a situação atual, trazendo um cenário mundial, continental e nacional. A nossa dirigente nacional, Natália Sena, fez uma exposição sobre as diferentes posições que existem dentro do PT e os dilemas da conjuntura atual. E nesse mesmo dia a gente fez um trabalho em grupo, né, que debateu os principais desafios para o Partido dos Trabalhadores no cenário que foi debatido, né, ao longo do dia. Ainda no dia 27, o apresentador desse podcast, Patrick, começou a adiantar a sua aula sobre a história do Partido dos Trabalhadores. E à noite a gente fez a exibição de um filme, A Visita, que mostra umas imagens maravilhosas de quando Lula fez uma visita em 1982 a Recife. Inclusive, já vou dar um spoiler aqui para vocês, que inspirados no filme Agente Secreto e nesse curta A Visita, nós aqui da Articulação de Esquerda do Rio Grande do Norte, vamos mandar rodar uma camisa do PT, igual que Lula está usando no filme A Visita, e quem for para o Congresso Nacional do Partido em abril, a gente vai levar para vender lá. Uma camisa bem bonitona, numa pegada vintage. No dia seguinte, a formação continuou com o Patrick, sobre a história do PT, a situação atual, os principais desafios políticos e organizativos que o nosso partido enfrenta, e não são poucos. À noite, nesse mesmo dia, a gente fez uma atividade em solidariedade a Cuba, que foi super emocionante, porque a gente teve a presença de 3 mulheres cubanas que moram aqui em Natal e compartilharam um pouco da história do seu país, resgatando a solidariedade do povo cubano e trazendo as dificuldades que Cuba está enfrentando atualmente. Então, foi uma atividade bem importante. A ideia dessa atividade foi criar um comitê de solidariedade a Cuba que receba doações para que sejam enviadas para Cuba. E no último dia de formação, a gente teve uma aula com o professor Walter Pomar, a aula foi o dia inteiro, que ele trouxe os elementos históricos sobre o tema geral do curso, como domina a classe dominante e como acabar com isso. No final da jornada, a gente teve uma cultural muito animada, com a roda de samba. Um diferencial dessa jornada, que eu não posso, né, deixar de falar aqui para vocês, que inclusive espero que inspire outros espaços formativos, foi a presença da ciranda para as crianças, que aconteceu durante todo o tempo das aulas e permitiu que as famílias, principalmente as mães,
pudessem participar da formação com mais tranquilidade. A alimentação disponibilizada na jornada foi feita por uma cozinha solidária, liderada por uma militante nossa, mãe Rita. E na cultural, a gente teve a presença de pessoas da vila vendendo comida. E aí, isso foi bem importante, porque reafirma a intencionalidade da Casa Socialista de tentar contribuir nesse trabalho territorial, envolver as pessoas que moram na Vila de Ponta Negra, que é o local onde a Casa Socialista está inserida. Depois da jornada, a gente enviou um Google Forms com avaliação para os participantes, e aí a maioria foi só elogios, ressaltando o conteúdo da jornada, os professores, o espaço, a comida, enfim, foram muitos elogios, e também a ciranda, que foi, né, o forte aí. De forma geral, a gente avalia, né, que a formação foi muito rica, e apesar de todos os desafios que estão colocados, que podem parecer desanimadores, mas eu acredito que, na verdade, as pessoas saíram com disposição militante para se organizar, para transformar o PT e para lutar pelo socialismo. Valeu, Sofis. Obrigado, companheira, pelo informe. Satisfação imensa escutar você aqui. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima semana. Saudações petistas e até mais.